Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Pela graça do nosso Deus, nosso Pai, o Filho e o Espírito Santo, estamos aqui com mais uma pregação e um ensinamento abençoado para todos vocês. Amém? Glórias a Deus. Peço que os irmãos assistam esse vídeo inteiro, assistam essa pregação inteira, esse ensinamento inteiro, irmão. Que Deus vai falar muito com você nessa noite. Deus vai abrir seu coração, a sua mente. Deus vai mostrar para você que a salvação, ela tem que ser em primeiro lugar em nossas vidas, amém? Glórias a Deus. O Espírito Santo me tocou no meu coração com um ensinamento abençoado, que até eu me surpreendi, amém? E o Espírito Santo falou comigo grandiosamente. E eu quero, através do Espírito Santo, ser usado por Ele para falar com vocês nessa noite, amém? Que a paz do Senhor seja na vida de todos vocês, amém? Já quero agradecer os irmãos, por 187 inscritos no canal, glórias a Deus. Peço ao irmão que o irmão se inscreva. O nome do canal é Verdadeiro Evangelho, amém? Se inscreva, dê um ok aí, amém? Se você gostou da pregação, do ensinamento, que Deus venha abençoar todos vocês, amém? Em nome de Jesus, né? Um abraço para todos vocês, um abraço para o nosso irmão no canal lá, né? Canal da B, amém? Glórias a Deus. Casal da B, glórias a Deus. Um casal abençoado, que está abençoando muitas pessoas aí, amém? Ajudando muitas pessoas. Chama o Casal da B, amém? Glórias a Deus. É um canal que eles têm, muito abençoado, são muito abençoados, estão ajudando muitas pessoas, estão abençoando muitas pessoas. Um abraço para todos eles. Amém? E que glória, que Deus venha abençoar a vida deles e abençoar a vida de todos nós, né, irmãos? Um abraço para vocês, meus irmãos, para todos vocês. E um abraço para o casal de B, amém? Glórias a Deus. Esse casal abençoado aí, que estão abençoando a vida de muitos. Que Deus abençoe a vida de vocês, continua assim. Com essa humildade, simplicidade, que Deus vai levar vocês muito longe, amém? Glórias a Deus. E que Deus vai abençoar todos vocês também, que ajudar esse canal a crescer. Que aí, assistindo as pregações, ouvindo esse ensinamento, e que Deus venha abençoar grandiosamente a vida de vocês, amém? Glórias a Deus, irmãos. Então vamos à palavra, irmãos. Hoje o Espírito Santo tocou no meu coração, parece que está falando uma palavra que se encontra lá em Mateus, amém? Glória a Deus. Vou pegar o óculos aqui, glória a Deus. Glórias a Deus, amém? Glórias a Deus, aleluia, né? Se encontra lá em Mateus 24, 14. Eu vou estar lendo 3 versículos para vocês, que se encontra em Mateus e um se encontra em Apocalipse. E depois que eu ler, eu vou estar dando um ensinamento, amém? Glórias a Deus, irmãos. Preste muita atenção, não saia do vídeo, fique aí, que Deus vai falar fortemente ao coração de todos aqueles que participar desse ensinamento, amém? Mateus 24, Mateus capítulo 24, versículo 13, né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. De novo, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Este o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de toda a gente, então virá o fim. 14. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho, será pregado em todo o mundo, em testemunho de toda a gente, então virá o fim. Irmão, preste bem atenção, ó. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunho de toda a gente, então virá o fim, amém? Aqui já, glória a Deus, em Mateus capítulo 7, versículo 21, está escrito assim, Mateus capítulo 7, versículo 21, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu, amém? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Glórias a Deus. Vamos lá em Apocalipse, irmão. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12.
Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. De novo, capítulo 20, versículo 12, de Apocalipse. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Diante de quem? Do trono. E abriram seus livros. Abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados. Foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aleluias, glórias a Deus. Glorificado e exaltado seja o nosso santo Deus Todo-Poderoso. Amém? Toda honra, toda glória seja dada a Ele, porque Ele é Deus maravilhoso. Amém? Irmãos, aqui Mateus fala, né? Glórias a Deus. Mateus 24, 14. Ele fala sobre Jesus. Ele chega e começa a dar um ensinamento. E um desses ensinamentos, Jesus fala assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de toda a gente, então virá o fim. Bíblia. O que eu estou pregando está na Bíblia, irmão. Não tem como eu fugir da Bíblia. Não tem como você fugir da Bíblia. O que está aqui vai acontecer, está acontecendo, irmão. Não tem jeito. Né? Se nós não obedecer o que está escrito aqui, irmãos, infelizmente nós vamos ser condenados, sim. Vamos ser condenados. Se nós não obedecer e andar segundo a Bíblia, a palavra de Deus fala que nem todos que me diz Senhor entrará no reino do meu Pai, no reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Jesus, ele chega diante dos discípulos, diante do povo e fala, amém? Glórias a Deus, que o evangelho será pregado a todo mundo, em testemunha das pessoas, né? Das almas que estão aqui. Aí virá o fim. Por que Jesus falou isso? Por que Jesus ele falou que primeiro tem que ser pregado no mundo inteiro, em testemunha, aí virá o fim, né? Por que ele está dizendo isso? Por que tem que ser pregado? Porque, irmãos, ninguém é julgado, amém? Ninguém é julgado no julgamento sem testemunha, amém? A pessoa, quando ela comete um crime, quando ela vai lá e comete um crime, a perícia vai lá, ela monta todas as provas, ela pega a testemunha, ela pega a prova, pro dia do julgamento daquela pessoa, ela pega ali, ela fica 1 ano na cadeia presa, aí é marcado o dia do julgamento dela. Ela sai do julgamento, ela vai até lá no fórum, né, hoje aqui é fórum, ela senta diante do juiz, ela senta diante da testemunha e diante dos advogados dela, amém? E ali é julgada a causa dela, e ali é dada a sentença. Dependendo do crime que ela cometeu aqui, a sentença vai dar 10, 15, 20 anos, 5 anos, não sei. É só um exemplo, amém? Aí o juiz dá a sentença em cima da testemunha, em cima da prova, né? E de testemunha que viu o que aconteceu, viu o que aquela pessoa fez. Então a testemunha vai contra ela, vai a favor do juiz e contra ela. Por quê? Porque a testemunha viu o que ela fez de errado no crime, amém? Aí o juiz dá a sentença para ela, é dada a sentença, aquela pessoa volta para a cadeia de novo, a pessoa pega 10, 15, 20 anos, volta para a cadeia de novo, ela só veio ali para saber por que ela está sendo condenada. E ali o juiz fala tudo o que ela fez, que ela não fez, e ali dá a sentença, e ela volta para a cadeia. As coisas de Deus vai ser dessa forma. Muitas pessoas acham que o evangelho tem que ser pregado a todo mundo, por quê? Para todos ser salvos. Não, irmão, nem todos vão ser salvos. Nem todos vão herdar o reino dos céus, nem todos vão ser salvos. Por quê? Porque nem todos estão dando ouvido à palavra de Deus, nem todos estão obedecendo o que a Bíblia está mandando fazer.
Nem todos estão obedecendo os mandamentos de Deus. As pessoas hoje não querem saber mais. As pessoas querem saber hoje de viver o mundo, de viver as coisas do mundo. As pessoas não estão querendo renunciar as coisas deste mundo, renunciar. As pessoas não estão querendo largar a vaidade deste mundo, não estão querendo largar o adultério, a prostituição, a mentira, não estão querendo largar o roubo, né? Não estão querendo largar a idolatria, não estão querendo largar as coisas, meu Deus, que o mundo nos oferece. Eles não estão querendo largar. As pessoas estão preferindo deixar Deus, deixar a palavra de Deus, deixar Jesus Cristo do lado, e continuar vivendo uma vida mundana, pecando, errando, falhando mesmo, e não estão se arrependendo, né? Então por que a palavra tem que ser pregada? Não que todos vão ser salvos, porque o Espírito Santo me mostrou aqui, que não é porque todos vão ser salvos, tem que ser pregado, mas não que todos vão ser salvos. Lá em Mateus 7 fala, 7:21, fala que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, amém? E lá em Apocalipse fala que todos mortos vão ser julgados segundo as suas obras, e se o nome dele não for achado no livro da vida, amém? O que vai acontecer? Vão ser condenados, infelizmente, ao inferno, amém? Glórias a Deus. Então, irmãos, estamos aqui hoje com uma palavra maravilhosa, uma palavra abençoada, amém, glórias a Deus, para o seu coração. Então, Jesus, o que ele falou? Ó, o evangelho tem que ser pregado. Por quê? Porque quando o arrebatamento vir, glórias a Deus, e quando o salvo subir, e quando aquelas pessoas que já morreram em Cristo, e também aquelas pessoas que não morreram em Cristo também, né, todos eles vão ser julgados. Todos nós vamos ser julgados, inclusive os anjos vão ser julgados. Não vai escapar ninguém, né? Vão ter que ser todos julgados, né? Tanto aqueles anjos que foi expulso, a terceira parte dos anjos, como nós vamos ser julgados também. Não vai escapar ninguém, amém? Então a palavra de Deus, ela disse, lá, em Mateus 24:14, fala que o evangelho vai ser pregado a todo mundo. Vai ser pregado para toda a gente, e assim virá o fim, né? Por quê? Porque não é justo Jesus julgar um dia aquelas pessoas lá no julgamento, no grande julgamento final, né? Não vai ser justo a pessoa, o julgamento acontecendo na vida dela, ela ser condenada ao inferno e não ser falado para ela por que ela foi julgado, né? Aí ela vai falar, mas Senhor, ninguém nunca pregou para mim. Não, Jesus vai falar, não, foi pregado sim. Foi pregado, eu mandei profetas, eu mandei meus servos, eu mandei meus filhos pregar para você, mas você não deu ouvido, amém? Aí eu creio que Deus vai até mostrar esse dia para aquela pessoa. No dia que eu fui lá, preguei, hoje mesmo eu estou pregando para você. Hoje mesmo, eu estou falando para você que se você não se arrepender, se você não se entregar sua vida de corpo e alma e coração para o seu nosso Deus, nosso Jesus e nosso Espírito Santo, se você não se arrepender dessas mal obras, se você não descer as águas, não se batizar, se você não se arrepender, irmãos, você não vai ser salvo. Mas essa pregação, ela está sendo dita para muitos hoje. Muitos que estão ouvindo essa pregação, que ainda não se arrependeram, que estão em dúvida, amém? Hoje é tempo do arrependimento, irmão. Para que vai servir o julgamento? Todos nós vamos ser julgados, como diz no Apocalipse, né? Que todos os mortos vão ser julgados segundo as suas obras. Todos vão ser julgados, irmão. Então não é justo Jesus, o dia do julgamento, ser julgado aquela pessoa, se antes ser pregado o evangelho para ela. Né? Ela vai até ser condenada, porque lá em Mateus fala, capítulo 7 fala, que nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Por que está sendo dita essa palavra lá? Porque muitos ouviram a palavra, mas não deram crédito, preferiram o mundo do que se arrepender e ter uma vida com o nosso Deus, amém? Glórias a Deus. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela está dizendo que Jesus a palavra de Deus vai ser pregada a todo mundo. Para quê? Para que no dia do julgamento, no grande julgamento, ninguém vai poder falar, a palavra de Deus não foi pregado para mim. Amém? Esse dia atrás, eu estava conversando com uma pessoa, amém? E ela falou para mim, irmãos, por enquanto, eu não estou querendo mais, estou longe da presença de Deus. Eu falei, por que, irmão? Você está longe da presença de Deus? E ela falou, irmão, eu namoro, sabe? Eu me prostituo no meu namoro.
né? Então eu prefiro ficar um pouco longe das coisas de Deus, porque se eu voltar para o caminho de Deus, eu tenho que parar de me prostituir, né? Aí eu não vou aguentar, aí eu vou ter que parar de prostituir, irmão. Então por isso que eu vou dar um tempo ainda, amém? Aí eu vou por enquanto eu vou deixar as coisas correr, irmão. Amanhã depois, quem sabe? Aí, irmão, aí fala, essa pessoa, se Jesus voltar hoje, no julgamento, ela está condenada. Ela está condenada no julgamento porque ela não está renunciando a si mesma por amor a Deus. Ela está deixando, sim, o desejo carnal primeiramente do que Deus na vida dela. E muitos estão deixando o desejo carnal em primeiro na vida dela do que Deus. Essas pessoas, todos vão ser pregados o evangelho para ela. Vai ser pregado para ela, com certeza, irmão. Vai ser para todo mundo ser pregado o evangelho. Todos vão ouvir o evangelho, mas nem todos vão se arrepender, nem todos vão dar ouvido à palavra de Deus, nem tudo vai renunciar a vida dela por amor a Deus, nem todos vão descer a água, nem todos vão se arrepender do pecado, do adultério, da prostituição, da mentira, dos erros mundanos deste mundo, nem todos vão se arrepender, né? Então, quando for acontecer o grande julgamento que vai acontecer, e se pode ter certeza, irmão, eu tenho certeza do que eu estou dizendo, o julgamento vai acontecer. E quem não deu ouvido, quem não se arrependeu, quem não desceu as águas, quem não se arrependeu, mesmo que você desceu as águas, mas depois você continua no erro, se você não se arrepender, irmão, você que desceu as águas, continua no erro, se arrependa enquanto é tempo na tua vida, porque você, quando você for julgado, não vai ter como você falar para Jesus lá, para o nosso Deus, Espírito Santo, e todos aqueles que estão lá julgando você, não vai ter como você falar, eu não sabia, porque você sabia, porque você está ouvindo a palavra, porque você já ouviu a palavra, mas você não deu crédito, você não obedeceu, você preferiu o mundo, preferiu as coisas erradas deste mundo, em andar no erro, do que se arrepender e ter uma vida diante de Deus. Você preferiu viver o mundo do que colocar uma cruz nas costas e carregar aquela cruz. Como é que é a cruz? Negando o mundo, negando a coisas carnais, negando tudo que não presta deste mundo. Você não quis, você não deu ouvido, você preferiu o erro, você preferiu as coisas erradas, do que entregar a sua vida para Deus, se arrepender e viver um evangelho abençoado e sincero diante de Deus. Amém? Então o Espírito Santo está me mandando aqui hoje para te dar um aviso para você, para falar para você, se arrependa desses erros, se arrependa das coisas mundanas, as coisas que você está fazendo de errado, da mentira. A mentira vai levar muito para o inferno. O adultério, a prostituição, a carne vai levar muito para o inferno. Então o Espírito está dizendo para você, se arrependa. Se arrependa, porque o evangelho vai ser pregado para todo mundo, toda a gente, todas as criaturas. Vai ser pregado para todo mundo, para que no dia do julgamento ninguém pode falar lá, quando for condenado, eu estou sendo condenado injustamente. Não, você sabia, porque a palavra de Deus foi pregada para você, mas você não quis se arrepender. Então se arrependa, irmão, se arrependa dos seus erros, desça as águas, se batiza, porque sem o batismo também você não vai alcançar a salvação. Sem o batismo, sem o arrependimento, você não vai alcançar a salvação. Amém? Glórias a Deus, irmãos. Então, Mateus 24:14 fala que o evangelho vai ser pregado a toda gente, a toda criatura, em todo mundo, e depois virá o fim. Para que virar o fim? Quando virar o fim, todos vão estar sabendo do evangelho. Então tem como eu falar e você falar que você não sabia, o que você estava fazendo é errado. Porque a palavra de Deus está falando com você, a palavra de Deus sempre vai falar com você, e o evangelho vai ser pregado a toda criatura. Amém? Glórias a Deus, irmãos. Se arrependa, entrega a tua vida para Deus. Chega de tanto erro, chega de tanto pecar, chega de tanto mentira, de tanto erro, chega de fazer a vontade do diabo, chega de fazer a vontade da sua carne, chega, irmão. Entrega a sua vida para Deus enquanto é tempo. Entrega a tua vida enquanto é tempo, que amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde, irmão. Então entrega a tua vida para Deus. Entrega a tua vida que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que eles vão cuidar de você, que eles vão abençoar a sua vida. Amém? E lá no dia do julgamento, glórias a Deus, lá no julgamento, você pode ter certeza que a hora que abrir o livro da vida, o seu nome vai estar lá. E com todo prazer, o nosso Pai vai falar, filho, vem bendito, vem aqui, fica do meu lado, me abraça, porque você vai ter uma eternidade junto comigo, aleluia, glórias a Deus, irmãos. Oh, que coisa maravilhosa, a Deus falar, vem filho, me abraça, porque você vai ter uma eternidade comigo, amém?
Olha que coisa difícil a pessoa, Deus falar para você, ó, você está condenado ao inferno pro resto da tua vida. Amém, irmão? Pensa bem o que você está fazendo na sua vida. Se arrependa. Entrega a tua vida de corpo, alma, coração e espírito para Deus. E com certeza, Deus vai estar na tua vida. Deus vai abençoar a tua vida e você vai ser salvo. Você vai passar muita dificuldade neste mundo, assim, não de coisa, não. Mas a carne, os desejos, vai judiar muito de nós que somos servos de Deus. Mas Deus fala que nós temos que tomar na sua cruz. Deus fala, toma a tua cruz, nega a si mesmo e siga-me. Então toma a sua cruz, nega a si mesmo e siga Jesus. Siga o Pai, siga o Filho e o Espírito Santo, que com certeza você vai ser salvo. Amém? Esse foi o ensinamento. Que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus, toma a decisão hoje. Entrega a tua vida para Deus e você vai ser salvo para a honra e glória do nosso Deus. Amém? A paz, que o Espírito Santo esteja no coração de todos vocês. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estejam na sua vida. Amém? Glória a Deus. Fique todos com Deus. Amém?